Ferbasa FESA4. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre essa empresa aqui que atua em alguns ramos, são alguns ramos bastante próximos, mas que tem tido aí um resultado bastante interessante, principalmente as ações nesses últimos dias têm se valorizado bastante. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. E se você está chegando agora no canal, eu sou o Beto Veiga. Eu ajudo você a investir com segurança e rentabilidade, mesmo partindo do zero. E se você não tem inscrição no canal e gosta desse conteúdo de investimentos, educação financeira, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, inscreva-se, que é para acompanhar todo o conteúdo que eu coloco por aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer, eu sempre gosto de dar uma olhada aqui no site do Fundamentos, para a gente dar uma visão geral aqui, né? O fechamento dela no preço, o preço de fechamento dela ontem, no dia 6 de dezembro, foi de R$ 59,41, né? Ela teve uma mínima de R$ 38,41 e esta coincidência aqui nos centavos, e a máxima exatamente foi ontem e ela está com máximas por cima de máximas. A gente vai já ver isso aqui no gráfico. Quando nós olhamos aqui os resultados, nós vemos o seguinte, por exemplo, uma relação preço-lucro aí de 4,58, uma relação razoável, né? Relação razoável não, para os níveis que a gente... É porque a gente está bem mal acostumado com esses índices, né? Porque nós estamos com os índices bem baixos, então 4,8 é um índice bom. Nós temos aqui a relação preço sobre valor patrimonial em 1,75. A gente já vai ver um outro site que eu também gosto bastante de olhar, que é o Oceans 14, Oceans 14, Oceans 14, e dá uma olhadinha também nos números que estão por lá, porque a gente vê um pouquinho da história. Com relação às margens, né, uma margem bruta de 50, uma margem líquida de 36 para uma indústria, né, quase 37, para uma empresa que atua no setor industrial, isso aqui realmente é muito, muito bom, né? E se a gente olhar o retorno sobre investimento, olha, retorno sobre investimento não, desculpa, o retorno sobre o patrimônio está dando aqui 37,7%, com uma liquidez espetacular, a relação dívida bruta sobre patrimônio baixa, né? Ela tem uma dívida líquida positiva, olha, negativa, quer dizer, ela está com mais dinheiro no banco do que a dívida que ela tem. Então, ela tem lá, eu estou falando de dinheiro no banco, mas são ativo circulante, né? Ela está com mais disponibilidade, na realidade, é parte do ativo circulante. Mas ela tem mais disponibilidade, está aqui, ó, 829 milhões de reais contra 341 de dívida. O outro site a gente vai ver que mais ou menos 20% dessa dívida é de curto prazo, que ela paga aqui com os pés nas costas, na realidade paga a dívida toda, né? Muitas vezes não vale a pena pagar isso tudo. Mas, aliás, pagar porque as taxas podem estar baratas aqui, enfim. Em termos de receita líquida, uma receita de 3 bilhões, com um EBITDA de quase 1 bilhão e 340, e um lucro líquido aqui de 1 bilhão 146 nos últimos 12 meses, tendo no último trimestre dado um lucro de 277 milhões. Ela é uma empresa que não é gigantesca, mas é uma empresa grande, né? E ela atua em alguns segmentos, dentre eles, ela atua basicamente na metalurgia, no segmento metalúrgico, né? Fabricando lá as ferroligas. Ela atua também em mineração para fornecer recursos para a própria atividade de metalurgia. Ela atua também no setor ambiental, ela tem reflorestamentos e no setor ambiental, e ela usa esse material que ela tem, esse material biológico, no caso, né, na sua produção, para fazer o tratamento das emissões do processo produtivo dela. Ela produz um tipo
de material metalúrgico, ferro-silício, né? Ele é utilizado em produção de motores elétricos e de turbinas para geração de energia. Então, é um equipamento, aliás, é uma matéria-prima para equipamentos que estão com a demanda bastante elevada, né, nesse momento. E ela tem apresentado aí alguns resultados bastante interessantes, inclusive nesse momento ela está divulgando, e isso aqui é para amanhã, e provavelmente você não vai assistir esse vídeo de hoje para amanhã, mas ela vai pagar aqui um JCP e dividendos complementares aqui no valor, né, em termos de R$ 33 para cada ação ordinária, e de 37 centavos para cada ação preferencial, né? E 42 centavos de dividendos por ação ordinária e 48 centavos de dividendos por ação preferencial. Lembrando que esses 37 centavos aqui por ação preferencial, eles são pagos com desconto, então tem que ser feito desconto de 15% do imposto de renda para saber o valor líquido. Não que você tenha que fazer esse desconto, porque isso aqui já será feito automaticamente. Então, a data compra isso aqui é amanhã, amanhã dia 8. Né? Então, quem tiver com as ações tem que permanecer com a ação do dia 8 para o dia 9. Então, você tem que dormir com a ação lá para poder ter direito. Não adianta você comprar no dia 8 e vender para ter acesso a esses recursos. Por falar em diferenciação de ações, eu vou mostrar aqui uma coisa que é o seguinte: essa empresa ela tem uma relação de acionistas muito bem limitada, e é importante a gente dar uma olhada aqui pelo seguinte, porque a princípio, você tem as ações de controle, que são as ações ON, elas são basicamente a totalidade, ou seja, 98,8% detidas pela Fundação José Carvalho, que é uma fundação que foi constituída pelo criador, pelo fundador da Ferbasa. Então, essa Fundação José Carvalho, ela detém quase a totalidade das ações, tem lá 1, poucos por cento que são ações que estariam fora, né, que pertencem a outras pessoas, mas 98,8% dessas ações estão com a fundação. Vale lembrar que aqui, eu vou até passar já o nível de governança dessa empresa, que é nível 1, né? Então, ela com essa concentração aqui de ações, ela tem uma decisão muito centralizada nessa fundação, que exerce uma atividade educacional lá no interior da Bahia, que é onde a Ferbasa atua com mais força, né? Na realidade está localizada lá a planta e as minas, né? De onde ela extrai a matéria-prima, lá de onde ela extrai a matéria-prima para a produção dos seus produtos, né, para a produção aí das ligas de ferro, a grande maioria vem dessas minas, né? Tem coisas que ela usa, por exemplo, coque, que é um material também usado para fabricação. Ela importa parte desse coque da Colômbia e tal. Enfim, vamos dar uma olhada agora num detalhe, né, que é o seguinte. Então, a gente já sabe que 98% da empresa, do controle da empresa é detido por essa fundação. E outro detalhe aqui é que a Trígono Capital é uma empresa que é uma gestora de ativos, é uma gestora que tem alguns fundos que não, assim, razoavelmente novos, né, e que ela detém 15% das ações preferenciais da Ferbasa, tá? Que é FESA4. Então, normalmente você não vai achar e nem vai procurar a FESA3, porque vai ter pouquíssimo negócio, na realidade não tem. 98% dessas ações, elas estão, entre aspas, congeladas aí na mão da fundação.
Então, se você procurar, a liquidez disso tende a zero. Então, você vai encontrar essas ações aqui que estariam, aliás, essas ações preferenciais, né, que estariam disponíveis, por isso que a gente trata da FESA 4. Indo agora para os números, lembrando que esse vídeo aqui eu estou fazendo em função de um pedido de uma pessoa que visita o nosso canal, né? E então é um vídeo também um pouco mais curto, mas de qualquer forma eu quero dar uma passada com você aqui no seguinte. Qual é hoje o valor de mercado dessa empresa? 5 bilhões 247 milhões, que é mais ou menos o que a gente viu ali, porque ela tem um patrimônio, ela está sendo negociada a 1,7 vezes o patrimônio, mas vamos dar uma olhada aqui. Sim, aqui é o nível 1 de governança, né? Lembrando, e aqui a gente vai dar uma olhada no Oceans 14, a gente vai dar uma olhada nos resultados. Então a gente olha só, receita líquida aqui, é uma receita líquida que ela tem uma oscilaçãozinha aqui, mas a princípio ela está crescendo. Se você pegar 2020, 2021 e esse período do quarto de 2021 até o terceiro de 2022, você tem um crescimento da receita líquida, né? Os custos, eles também têm um crescimento. O resultado bruto da empresa, ele também cresceu, né? Embora os custos tenham crescido, a receita cresceu mais. E lembrando, vamos dar uma olhada na margem, né? A gente vê a margem bruta, que é uma margem que chegou a ficar um pouco mais baixa aqui, mas se nós olharmos, na realidade, nesses últimos períodos, ela tem se mostrado bastante forte aí. Então, 2021 na faixa de 43, e do segundo trimestre, do quarto trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022, como essa ferramenta aqui bastante interessante, a Oceans 14, ela já faz essa avaliação para a gente gente observa que esse período rendeu bastante também, aí na faixa de 50% de margem bruta. Mas eu gosto mais de dar uma olhada na margem líquida, né? A margem líquida, olha só, como a gente já tinha visto lá no outro site, na faixa de 37%. Lembrando que ela já foi bem baixinha aqui, ó, no passado recente, em 2020, ela bateu 4%, e em 2021 ela voltou a subir, mas ela está ali girando em torno dos 20%, né? E que é uma margem líquida interessante. 37% é maravilhoso para um segmento industrial desse aqui, mas já uma margem líquida bastante interessante. Então aqui a gente acompanha, dá uma olhada nos valores. Como eu estou falando, né, como eu falei no início, aqui não é indicação de investimento, mas se a gente olhar, ela teve um lucro muito bacana, né, nesse último período, e por conta de... Vamos só dar uma olhada no lucro aqui, olha só. Na realidade, lucro não, na receita. Olha aqui, ó, o crescimento da receita nesses últimos períodos, tá? Nós temos aqui 2020, 2021 e 2022, um crescimento forte da receita. Olha só, se a gente comparar com isso daqui que vem mais para trás, houve uma mudança aqui, muito provavelmente em função dos preços, né, das matérias-primas básicas, inclusive isso aqui, e ela produz ela produz insumos para a indústria do aço, né? Ela produz insumos para a indústria do aço e ela exporta bastante também. Então aqui a gente tem, olha, a margem de lucro dela cresceu pra caramba aqui nesses últimos períodos, né? Ela veio de 2020 com a margem bem baixa e ela cresceu bastante, embora aqui ela tenha tido um faturamento bom. Bom, dito isso, os preços eles influenciam muito o lucro por ação, né? Então, por exemplo, se ela teve um lucro muito alto, o preço sobre lucro ele reduz. Então, observe que 2020, em função do lucro ter sido muito baixo, o preço sobre lucro estava aí na faixa dos 23,77, ou seja, você precisaria de 23 anos para pagar
o preço da ação com os lucros da empresa. E esse número caiu aí para 4,6, como a gente já tinha visto, em 2021 estava em 6,7. A gente tem que ver como vai ser o quarto trimestre de 2022 para ter esse número aqui ajustado de forma correta, né? E, enfim, todos os dados que variam, né, todos os dados, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, ele deu uma reduzida. No caso do preço aqui, em 2020, provavelmente isso aqui é o preço dela, a gente vai dar uma olhada, né, que afetou para baixo. Inclusive, a gente vai dar uma olhada no preço desse papel. Mas se a gente olhar aqui, olha, o retorno sobre o patrimônio líquido dela, ele está mais ou menos, ele deu aquela baixada lá, como a gente já viu, né, em 2019 e 2020, mas ele fica ali na faixa dos 18%, né, 18%. A gente pode esperar, e se isso se mantiver, os preços dos produtos dela se mantiverem mais ou menos estáveis, a gente pode esperar aí algo na faixa de 25% a 30%. Bom, em termos de pagamento de dividendos, a gente vai olha, a taxa de pagamento de dividendos de 2017 para frente, ela ficou ali na faixa dos 6%, tendo caído aqui em 2021, muito provavelmente por conta da questão do mau resultado que apresentou em 2020. Então, ela teve uma queda na distribuição de dividendos, o que faz todo sentido, porque você tem que preservar a companhia no lugar de distribuir dividendos, porque a empresa sólida, ela vai ter condição de apresentar um resultado melhor na frente. E aqui, esse ano já foi 4,62%. O percentual do lucro que ela paga está aí, chegou a 53%, 51%, 67%, quer dizer, aqui ela estava investindo um pouco menos, né? Estava repassando mais, mas mesmo assim ainda sobrava, pela rentabilidade dela, provavelmente, aqui ela tinha mais capacidade de transferir os seus lucros, inclusive com lucro menor, você tem esse resultado diferente. E agora está na faixa de pouco menos de 30%. Finalmente, o que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte: nós estamos com a empresa, ela está nas máximas históricas. Para você ter uma ideia, a gente está lá com a máxima dos últimos 52 meses, é também uma máxima histórica aqui. Eu vou mostrar para você. Ela, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está negociando acima do preço do dia anterior, então já está com mais um ganho, né? Está aí na faixa de R$ 59,59. Ela estava R$ 59,41. Se a gente for buscar o passado dela, vamos olhar aqui, olha só. Veja esse ponto aqui, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Vamos observar aqui, ó, vou até botar uma linha aqui para a gente ver, tá? Esse daqui seria um ponto de máxima dela, né? Que chegou hoje a R$60, chegou na máxima R$60. Ela chegou a estourar essa máxima, mas se nós buscarmos aqui para trás, se nós formos olhar o passado, veja só, nós vamos chegar aqui em 2009, nós vamos chegar aqui em 2009, nós vamos ver que ela, ainda assim, veja só a subida que ela apresentou, né? Então, nós estamos olhando para esse papel e vendo que ele está na máxima histórica. E estar na máxima histórica, em geral, não é um bom ponto de compra, embora a gente sempre fique naquela, né? Poxa, Beto, mas e se ela for para R$100? Bom, se ela for para R$100, foi, né? Fazer o quê, né? Então, enfim, tá aí a descrição geral. Lembrando que ela também, eu assisti a um vídeo
a um corte de um vídeo do Luiz Alves Paz de Barros, e nesse corte desse vídeo ele falava do grande consumo de energia elétrica. Realmente a empresa tem um consumo muito grande de energia elétrica, mas as fontes que ela usa são fontes renováveis, e ela investiu também num complexo eólico bastante considerável. Então, em breve ela terá a energia desse complexo eólico, que ela já, do qual ela também é dona, né? Então ela é dona desse complexo eólico. Se não me engano, são 6 parques, né? 6 parques eólicos, com 90 e poucas turbinas de geração eólica. E ela tem uma parceria também, aliás, uma parceria não, né? Parceria, isso é um contrato com a AES para fornecimento de energia renovável. A AES é uma empresa também de geração de energia totalmente limpa e serve para, assim, vai fornecer essa energia, fornece, provavelmente daqui a 2 anos ela estará fornecendo a metade da energia consumida pela Ferbasa. Bom, dito isso, eu volto a lembrar, isso aqui não é uma indicação de compra e de venda, isso aqui é um vídeo rápido que eu fiz para a gente dar uma visão geral dessa empresa. Trago só pontos assim educativos para você olhar e desenvolver o seu modo de pensar em como estudar e refletir sobre a adequação ou não de compra de uma empresa para você. Lembrando que, se você gosta desse assunto, eu tenho aqui na descrição desse vídeo um programa que é o Escolha Inteligente de Ações. Se você tiver interessado realmente em dar prosseguimento a esse seu conhecimento, você vai ser o segundo link que está aqui na descrição. O primeiro link é do programa Ícone, que tem o conteúdo da Escolha Inteligente de Ações, mas ele trata de muito mais temas, tá? Então, a Escolha Inteligente de Ações é para aquelas pessoas que querem pegar o conteúdo exclusivamente de ações. Lembrando que é um conteúdo em formação, então outros vídeos, outras aulas serão acrescidas a esse conteúdo também. Bom, e se você gosta desse tema e não tem inscrição no canal, inscreva-se e deixa a sua curtida, compartilha, que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!